Olá, Ismael, tudo bem? Olá, Rodrigo. Estamos aí mais uma vez no nosso podcast Caminhos da Terapia. Pois é, mais uma vez aqui nesse podcast. E sempre antes de falar do tema, né, ou fazer uma introdução, lembrar a galera aí de se inscrever, curtir, compartilhar, né? E também que nós estamos aí nas plataformas do YouTube e do Spotify, né, Ismael? Pois é, o podcast é feito para as pessoas, né, Rodrigo? Para aqueles que se interessam pelos temas relacionados ao processo de terapia, não é? Somos sempre aqui eu, você e os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem. Legal, bacana, bacana. E hoje a gente traz, né, aqui como tema, algo que está, digamos assim, sendo normalizado, já faz parte do nosso cotidiano e já revolucionou as práticas sociais, que é a inteligência artificial, né, Ismael? Pois é, a inteligência artificial, ela tem, digamos assim, o seu lado positivo, ela traz sim algumas coisas que são Uhum. bem interessantes, inteligentes, né, pelo próprio nome, inteligência artificial, mas a gente precisa entender os seus limites, na verdade, e tem Uhum. pessoas que estão se tornando bastante dependentes da inteligência artificial, né, Rodrigo? É sobre isso que a gente vai conversar aqui no nosso podcast. Exatamente. E aí uma reflexão que fica, né, Ismael? Quer dizer, em que momento que essa ferramenta deixa de ser uma ferramenta e passa a se configurar como um processo, inclusive, de busca por uma dimensão terapêutica e de cuidados com a saúde como um todo, né, Ismael? Acho que isso é um tema muito legal e muito pertinente. Eu sou o Rodrigo Dias Soler, sou psicoterapeuta, Eu sou Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta. e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Rodrigo, para iniciar o nosso podcast de hoje, eu quero trazer aqui, ou trazer outra vez aqui, né, um Uhum. filósofo que nós conhecemos muito, inclusive já estudamos ele na época da nossa graduação, né, estudamos bastante filosofia, que é o Nietzsche, Uhum. tá? Para fazer uma pequena reflexão aqui introdutória sobre o nosso tema de hoje. O Uhum. Nietzsche falava muito sobre a busca da verdade, né? Ele colocava essa questão, né? Claro, um cético como Nietzsche, mas ele dizia que as pessoas estavam buscando a verdade. E falava muito também sobre a busca de confirmações. Uhum. E as pessoas buscavam, né, suas confirmações, suas convicções, por exemplo, na religiosidade, né? É, quando elas precisavam, né, de algum tipo de aconselhamento, buscavam o aconselhamento religioso de um padre, de um pastor, de um místico, não é? Era isso que o Nietzsche dizia. E aí quando ele fala sobre aquela expressão, né, que ele usa, a morte de Deus, e que as pessoas acabam não entendendo a Uhum. lógica do Nietzsche quando ele dizia isso, é que na verdade era uma constatação de que a Uhum. humanidade estaria cada vez mais esquecendo a religiosidade, deixando de lado a religiosidade. Não é verdade? Eu não sei exatamente se nós estamos deixando de lado a religiosidade, Nietzsche estava certo, ou se, por exemplo, a virtualidade, a internet e agora a inteligência artificial, ela não vem se tornando talvez o Deus desse século, não é verdade? Aquilo que faz com que as pessoas busquem, como você já falou antes, confirmações, esclarecimentos, o entendimento sobre a vida está sendo buscado na inteligência artificial. Essa é uma questão para a gente poder, não é? Será que a inteligência artificial será a nova verdade desse século? Olha que provocação interessante, né, Ismael? E eu também, pegando carona nessa tua reflexão, porque evidentemente que Nietzsche é um grande filósofo que nos auxilia muito a pensar o momento histórico que a gente vive. Também gostaria de pegar carona nessa reflexão e fazer menção a um filme muito conhecido, que é o Forrest Gump, né?
E tem uma cena do Forrest Gump que é muito interessante quando ele começa a correr e as pessoas do nada começam a segui-lo e começam a percorrer todo o território dos Estados Unidos. Às vezes, né, Ismael, eu acho que a gente não entende o significado e as experiências das ferramentas tecnológicas que são desenvolvidas. E a gente confunde papéis. A meu ver, né, eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta que vem digamos assim, oferecer uma capacidade maior é, de um processo de leituras práticas para o nosso dia a dia, né? Questões como a gente pode colocar aqui o valor nutricional da comida que a gente come, alguns indicativos, né? Ligadas às experiências, mas daí a colocar ela nesse papel de uma atitude até terapêutica, eu acho extremamente complicado. E aí, quando você traz essa provocação, acho que é bem importante, né, Ismael? Quer dizer, afinal de contas, nós estamos sempre parece que elegendo uma figura central para poder justificar as nossas ações nesse mundo, né? Pois é, eu acho que é interessante mesmo, Rodrigo. É uma bela de uma discussão, né, de uma reflexão necessária que nós precisamos fazer sobre a inteligência artificial, até porque ela vai ocupando, né, esse lugar de quem orienta. E esse talvez seja, ao mesmo tempo, uma questão importante e que a inteligência artificial tem um lugar nas Sim. orientações, mas há um limite nisso. E aí, talvez, Rodrigo, uma das coisas que a gente precisa refletir, e aí me ajude se eu estou indo muito além nessa reflexão, mas é o próprio papel do que é a terapia, que passará a ser não sei se a palavra seria ressignificado ou reorganizado, Uhum. a partir da inteligência artificial, porque tudo aquilo que for capaz de ser perguntado e de ser orientado, né, a pessoa ser orientada pela inteligência artificial, isso não aparecerá mais tanto no processo de terapia. Eu acho que a terapia terá que ser reorganizada a partir da inteligência artificial. Vou dar um exemplo para você que talvez Boa. seja uma questão para a gente poder pensar. Uhum. Veja, eu penso que tudo aquilo que é padronizado demais, a inteligência artificial dará conta, Uhum. inclusive em processo de terapia. Tudo Uhum. aquilo que tem esquemas muito rígidos em processo de terapia, que vai pelo universal, que vai pelo padronizado, que vai por aquilo que é o da maioria, né? Isso vai poder ser substituído pela inteligência artificial. O que não será possível de ser substituído pela inteligência artificial é a singularidade de um processo terapêutico que tem terapeuta e paciente, terapeuta e pessoa atendida, em que esse terapeuta está o tempo todo lidando com a singularidade daquela pessoa, com as questões mais singulares dela. Isso a inteligência artificial não poderá, porque como é que ela vai singularizar para todo mundo? Não é verdade? Ela tem uma tendência de padronizar. Então ela pode dar orientações, explicações padronizadas, porém a singularidade vai se perder. E eu acho que é isso. A tendência das pessoas perguntarem para a inteligência artificial questões mais terapêuticas, elas terão respostas mais padronizadas, que se aplica a todo mundo e muito dessa aplicação não serve quando você pensa a singularidade da sua vida. Eu acho muito legal que você traga isso, né, Ismael? E o nosso podcast também explore essa relação, porque eu acho que os psicólogos têm uma espécie de fobia tecnológica. E É muitas verdade. vezes eu acho que a gente tem que assumir essa corresponsabilidade, porque a gente pensa um sujeito que se constitui não nos padrões do século XXI, mas lá do século XIX e até do século XVIII, né? Talvez a gente não tenha nem chego ainda no século XX para entender que as mediações tecnológicas mudaram, né? Então, quando você apresenta essa reflexão, acho que é muito instigante, por exemplo, a gente pensar que
a terapia em si ela vai ter que sofrer um processo de ressignificação, de reelaboração e de atualização por parte dos psicólogos quanto ao papel das redes sociais. Com as redes sociais, com a inteligência artificial. Não adianta a gente falar que somos contra, não vamos usar, vamos proibir. Não, a gente precisa olhar para essa tecnologia, precisa entender esse movimento, porque ele impacta na subjetivação dos nossos pacientes. Agora, tem um ponto que eu acho que é bem interessante, que tem a ver com isso que você falou, é que muitas vezes, além da singularidade, nós temos o trabalho da crítica na clínica. Por quê? Porque o processo terapêutico, você não faz terapia para confirmar as tuas dúvidas, né? Você faz terapia para desenvolver um trabalho de construção sobre você mesmo, de rever os seus papéis e as suas posições. E aí eu também concordo contigo, né? Quer dizer, tudo aquilo que for padronizado, que universalizar, ele vai ser consumido aí pela inteligência artificial. Isso aí não tem a menor dúvida, mas nós ainda temos um papel fundamental e que poucos psicólogos têm falado sobre isso, que são os processos de singularização e a capacidade crítica que nós temos dentro da clínica, né, Ismael? Claro, pois é, isso mesmo. Essa capacidade crítica que tu coloca, eu acho que talvez seja uma das ferramentas mais importantes do processo terapêutico, né? A, 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 o trabalho que é feito com o paciente para que ele possa elaborar uma crítica sobre si mesmo, né? Uhum, Muitas vezes uma crítica sobre aquilo que ele pretende fazer, sobre aquilo que ele está fazendo. E esse processo eu não consigo ainda ver como sendo possível de ser uhum, feito por uma inteligência artificial. Eu não uhum, consigo enxergar na inteligência artificial a uhum, capacidade de, junto com alguém, elaborar uma crítica, porque, veja, o modo como você pergunta à inteligência artificial dá à inteligência artificial respostas para poder, né, formula, organiza respostas em cima daquilo. Né? isso. Agora, a pergunta, por que você está buscando essas respostas, a inteligência artificial já não vai conseguir, pelo menos eu não consigo ver ela agora conseguindo fazer. Não é? E aí já está a crítica, né? Por que eu Uhum, busco o que eu busco? O que eu estou uhum, querendo com o que eu busco? Né? O que eu estou uhum. querendo confirmar? Aonde eu estou querendo chegar? O que eu estou querendo evitar? Essas perguntas ainda me parecem que são perguntas que a inteligência artificial não consegue responder e nem sequer, como você falou muito bem, fazer a crítica, né, Uhum. dessas problemáticas, dessas buscas das pessoas. Acho muito legal isso, e também tem um ponto que até para a gente fazer uma brincadeira com os nossos ouvintes aqui, né, as pessoas que nos acompanham nesse podcast, o primeiro primeiro passo para essa problematização é o seguinte: se você não sabe perguntar, você não vai encontrar resposta nenhuma. Né? Então, assim, primeiro você Verdade. tem que aprender a elaborar uma pergunta, né? E muitas vezes as pessoas elas estão tão aficionadas, né, com esse encantamento, com essas mudanças, com essa dimensão crítica da inteligência artificial, que elas nem conseguem processar a elaboração de uma pergunta, necessariamente, né? Porque eu costumo dizer, né, Ismael, a, a inteligência artificial nada mais é do que uma enorme biblioteca, né? Onde você tem todas as informações disponíveis, mas para localizar essas informações você tem que fazer uma pergunta bem formulada, né? Uhum, E uhum. isso é um processo que muitas vezes as pessoas não têm essa capacidade, por conta do dia a dia mesmo, por conta dos desafios que enfrentam. Então, é muito interessante fazer esse movimento também, né, Ismael? Pois é, é exatamente isso, né? Aquilo que você coloca, né? Há uma limitação na inteligência artificial, ela é uma grande organizadora, né, de tudo que Uhum, está já uhum, como conhecimento dado, né? uhum, Uma organizadora, um filtro para poder oferecer a quem pergunta, a quem questiona, respostas a partir daí, não é uhum. verdade? Então, ela sempre é algo relacionado a um conhecimento que já existe. Uhum.
né? Isso já coloca ela numa limitação. Ela provavelmente, eu já ouvi algumas pessoas questionarem isso, ela não tem, por exemplo, a condição intuitiva, Uhum, por exemplo, né? Que uhum. a intuição é um movimento terapêutico em que você vai buscando Bom. confirmações no processo com a pessoa, mas você tem um olhar intuitivo para algumas coisas para poder fazer questionamento, né? Uhum, Você não apenas recebe a pergunta e organiza respostas, não é? Sabe uma coisa interessante, Rodrigo? Talvez até um experimento que você deveria fazer, né? É se a inteligência artificial conseguiria refletir, né, sobre perguntas filosóficas, né, uhum, sem fazer uma resposta a partir daquilo que já está dado. Eu acho que uhum. essa é um desafio aí para a inteligência artificial, porque ela tem limite naquilo que já é dado, né, naquilo que já é conhecido. Uhum, exatamente, exatamente. Ela não cria, né? Ela não tem Não cria. a emancipação e a força criadora que nasce dessa experiência da intuição. E é muito interessante porque, veja só, eu acho que está passando batido, assim, a gente vive, não é um processo de neocolonialismo organizado pelas neurociências agora. E muita gente fala sobre várias questões neurônios, córtex, vários e vários índices aí, né, desse vocabulário que está surgindo aí, mas as pessoas, é incrível como as pessoas não têm coragem de entrar no assunto da intuição, que é uma força importantíssima na nossa dimensão e da nossa constituição do psiquismo, né, Ismael? E Pois eu acho é. que é necessário ter essa coragem de trabalhar, porque é o que nos singulariza das máquinas, né? Isso, exatamente. Há talvez uma dimensão profundamente humana que nos diferencia das máquinas, como você está colocando. Né? E que a Uhum, intuição é, num processo de terapia, do terapeuta, uma ferramenta uhum, importantíssima. uhum, Não é? Claro, você vai intuir e vai tentar buscar a confirmação disso no diálogo terapêutico com o teu paciente, mas há um olhar atento, intuitivo, de onde está a problemática, de onde está a questão a ser uhum. trabalhada, né? O terapeuta ele fica, digamos assim, numa tensão flutuante nessa intuição, buscando então qual seria a problemática do paciente. É uma outra questão aí para a gente poder, né, discutir. Rodrigo, eu acho que essa questão da inteligência artificial ainda dará muito pano para manga, como dizem os mais antigos, né? Sim, Ainda dará muitos outros podcasts para que a gente possa refletir mais sobre isso. exatamente, exatamente. E lembre-se, o pessoal, eu acho que é importante, né, destacar isso, né? A inteligência artificial, ela é uma ferramenta e, como tal, ela deve ser utilizada com responsabilidade. Essa ideia eu acho que é muito importante, né, Ismael? Porque eu tô acompanhando um processo que, claro, pode ser tema de outro podcast, né? Mas eu vejo que as pessoas estão utilizando a inteligência artificial para ganhar tempo no trabalho, mas elas estão trabalhando mais, né? Então, é um uso indiscriminado que não contribui para esse processo mais reflexivo e mais intuitivo que nós precisamos tanto, né, Ismael? Pois é, isso aí. Muito bem, Rodrigo. Acho que fizemos algumas boas reflexões aqui sobre um pouquinho da inteligência artificial e a relação com, né, o processo terapêutico. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, do nosso episódio, e nos vemos aí no nosso próximo podcast, Rodrigo e todos os nossos ouvintes e aqueles que nos assistem. É isso aí, galera. Lembrando vocês aí de curtir, compartilhar e também propor aí temas nesse podcast, tá bom? Grande abraço! Um abraço, Ismael.